Helena, você está suspensa até dezembro. Oi? De novo. Sim, de novo. Oi? Continua suspensa. Tem que Oi? renovar. Oi? Tem que Oi? renovar. Oi, gente, tudo bem? Como é que vai? Oi. Oi, Olá. Crianças, estamos aqui para mais uma mesinha de Evidência de Sábios. Eu sou o Douglas, mestre dessa bagaça, mestre dessas pessoas maravilhosas e do Guilherme. E ué. Inverteu a ordem. eu já falei que eu vou zoar todo A mundo. luz A cara do Guilherme é muito boa. A cara dele é melhor, cara. A cara dele é melhor. Não tô... É complicado ser gostoso, todo mundo tem preconceito comigo. Nossa, e modesto. Pior é ser Ah, modesto. meu Uau. Deus. Ai, Você é muito humilde, não é mesmo? Não, o problema não é ser gostoso, o problema é ser modesto. gente que gosta, só padre que gosta. Vinícius, vai. Vai que é tua. Olá, eu sou o Vinícius. Não, talvez hoje, talvez amanhã também, mas eu sou o Vinícius. Hoje em dia eu jogo com o Artorias nessa mesa. O Artorias está tendo uma crise existencial, aos poucos ele vai se ajeitando, mas ele tá ali. Guerreiro 4, Ladino 4 e vida que segue, né? Já que ele falou. Ale, vai que é tua. Oi, gente, eu sou o Cereão da mesa. E esse fim de semana eu fui à praia, fui dar um rolê. eu não acredito. Olha o que eu achei, gente, perdido. Que isso? Ai, aí como eu achei. Tá aqui gravado um A grandão, A de Atlas. Achei, será que é do Atlas isso aqui? Tava no fundo do mar, dei uma volta, achei, tava no lixo. Lá no meio das coisas. Sou o cereal da mesa, gente. Mergulho, acho chifres. Porque ele perdeu esse chifre como oferenda para um deus e tava no lixo. Foi Pois é. rejeitado. Foi Pois é, rejeitado. você vê, devolveu. Meu Deus. Guilherme, A fala, oferenda voltou, meu amigo. Fala A oferenda então. voltou. Mandou Guilherme. através de Iemanjá. fala direito. E- Tu não deu essa oferenda pra um deus, tu deu essa oferenda pro oceano. Que é a mesma coisa que nada. Que absurdo. Pronto. Vai, Leo, continua. Caralho. Achei. No meu mergulho do final de semana, meus banhos maravilhosos. Achei. Guilherme, teu direito de resposta, 30 Rio de segundos, vai. Ele tá em choque. Isso aí, galerinha. Isso aí, Deixa eu galerinha. sem palavras. Tô nem maluco de zoalha. Vai, Vou Guilherme. mandar por Sedex pra você. Cortador de cu. Meu Deus. Vai, Guilherme, apresenta. Gente, serei arcanista. Efetiva. E é isso, gente. Tamo junto. Vamos deixar o mestre triste. Eu sou efetiva até pra achar chifre no fundo do mar. Beijo, gente. Fica aí. Assiste. É um sol no fundo do mar. Vai, Não, Guilherme. eu só acho no fundo do mar. Não quero achar mais em lugar nenhum, por favor. Guilherme, Vou guardar aqui meu souvenir. tu tá vendo minha mão aqui, ó, eu estrangulando? Vai, Guilherme. Eu não entendo porque eu estou sendo alvo das pessoas. Tô atualmente. bulinado hoje. Mas, É porque a gente ama, a gente tava com saudade. Oi, gente, eu sou o Guilherme. Nessa mesa aqui eu jogo com o Atlas. Ele é um. É difícil explicar. No sistema, ele é um Lefou. Mas ele é um Minotauro. Ele é um Lefou Minotauro. Lutador. É tipo a minha gata, que é gata, só que é girafa. É isso. Ele é o último remanescente do exército de Nossa, ele falou remanescente. A professora fica como? Filho? campeão do deus caído e burro pra cacete. Aí já destruiu. Ainda bem que você sabe. Os 3 de carisma. É uma delícia. Tô ansioso pra jogar essa mesa. Socar anão, socar espírito de anão, socar espírito que não é de anão e socar morto-vivo, que às vezes é o esqueleto de um anão. E às vezes é um anão montado no esqueleto de anão. Ah, não. Próximo, vai, Leandro. Vai ele. Lá vai fazer Fala, meu povo, minha Videozinho ao pova, vivo. nós aqui outra vez. Ó, eu sou o Leandro, nessa mesa eu jogo
Com o Christian, que é um clérigo paladino, só coisa boa. Dá uma olhadinha nessa gente bonita aqui, ó. Oi, Cola com a mãe! gente, vem. É isso aí, ó. Ih, caraca, página errada. Eficiente, Ai, eu meu já. Deus do céu. Aqui, ó, o Hub RPG. Vem com a gente, gente. Clica aqui, ó, e acompanha nós aí. Só vitória. É o jabá e a apresentação. É sobre isso. Seria a Helena, daqui a pouquinho ela volta. Mas a Ela apresentação dela. foi. Ela foi o quê? Eu falei que ela tava suspensa. Né? Ela levou a sério. Daqui a pouco ela aparece aí de novo. Tá. Ei. Chegou na hora, Helena. Vai que é tua. Voltei! Ela não deve entender nada do que tá acontecendo. Se é que ela tá escutando. Botei. Então vai. Já volta capotando, apresentando. Você apresenta. Vai. Você não manda em mim. Vai. Olá, gente. Eu sou a Prim. Eu sou uma adolescente de 15 anos, igual o Guilherme. 9. Tem chifre. Tá ali. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu objetivo aqui não é Não é ser escutada. Porque se é, falhou. Falhou. Blum, 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 Sente só o capote. Sente só o capote. né? Normal. Meu objetivo aqui não é ser o personagem mais forte, não é ser o personagem mais legal, é ser o personagem mais insuportável que eu consegui. Tá indo E bem. eu acho que eu estou indo muito bem. Só tô perdendo pro Atlas. É só você interpretar você mesmo. O Atlas é o personagem mais amado do mundo. A cara do Guilherme fica muito triste. A gente só tem que descobrir de qual mundo, mas né? Crianças, Ei. recap. Quem vai? Quem vai Deixa o fazer? Guilherme fazer. Já que ele se voluntariou forçadamente. Exatamente. Eu sou maltratado, cara. Na última sessão, a gente resolveu os bagulho do espelho de Nimb. O espelho de Nimb, que não tem muito o que falar, não tem muito o que explicar. Era o espelho de Nimb. A gente... Mortes pra ir pra Dorrerim, e eu não lembro por que a gente foi pra Dorrerim. Alguém E poderia a me gente lembrar? foi. A gente sabia que tinha que encontrar a Calhadranó aqui em Dorrerim. Não, vocês encontraram a voz que falou pra vocês lá na caverna onde vocês conseguiram a essência do tempo. Ela falou: nosso próximo encontro é em Dorrerim. E aí nós associamos logo. Bom, qual anão que nós conhecemos? Quem é a pessoa que poderia nos guiar para Dorrerim? Morte. Né? É o anão mais próximo da gente. E aí ele avisou que, né? Primeiro ele fez um cu doce, falando que não pode, não aquilo, não é assim, não é só sair entrando. A gente, não, ok, beleza. Aí depois Tem que ele falou levar que pra teria um jantar. custo que. Pois é, né? E ele falou que depois que tinha como, mas a gente ia ter que pagar por isso, não necessariamente em Tibários, não é isso? Exatamente. Em E aí serviços chegamos- não especificados. Por fim, chegamos em Dorrerim, não é? Aonde nós fomos apresentados algumas missões, algumas situações para serem feitas. E aí, se eu não me engano, o mestre deixou meio que aberto, não é isso? Para nós escolhermos entre 3 caminhos diferentes, 2. não é isso? 2? 2. Agora, quais 2 eu também não lembro, perdão. Era ir pelos anões de Dorrerim e acabar com os planos da civilização maligna dos É Fintrolls, verdade. ou ir com Mortes pra... Agora a gente sabe que a gente foi pra zona oeste do Rio. É só gente mal-humorada e morte. E Caraca. Gratuito. Gratuito, hein, Leandro? Caraca. não, A não gente fui mora pro na Zona Leandro. Norte. A gente Eu- vive na Zona Norte. Eu não faço ideia. A bebida da Zona Norte? Não. Não. Zona Norte é Caxambi, ali onde fica o Norte Shopping. Ah, Naquela região ali. Bebida de onde? Zona?
A Bibi fica em São Gonçalo, em zona nenhuma. São Gonçalo é do Meinho. Não é não. Pior que nem é no meio. É só São Gonçalo é São Gonçalo. É só zona- São Gonçalo. É só isso. E aí a gente optou por ir pelo Mortis, porque o Mortis é parceria, perdeu o livro. Mão furada. E aí a gente começou a caminhar com ele e tal, beleza. Oi, legalzeira. A gente começou a caminhar por esse lugar que cada vez mais a gente se distanciava da vida. E parecia que nossa essência tá ficando pesada e se distanciando da gente. Espíritos e fantasmas começaram a dar jump scare na gente. E a gente perdia... O que a gente perdia? A gente perdia a vida, né? PM. Inclusive, a Helena tinha falhado. Todos vocês passaram nos testes de vontade quando fizeram. E a Helena tinha falhado, só que na hora eu não falei o resultado porque ela tinha caído. E eu falei, não, vamos ver depois. Depois eu vejo com ela se ela tem alguma outra coisa pra fazer aqui. Algum recurso pra usar, alguma rerolagem, alguma coisa do tipo. Ela não tinha. Então eu falei em off pra ela depois e eu vou passar pro resto do time agora o que aconteceu. Os que passaram no teste de resistência estavam perdendo 5 PMs. Estavam perdendo 5 PMs, né? Eu falei, desconta 5 PMs aí porque passou no teste de resistência. E os que falharam, que foi o caso da Prim, ela perdeu 3 PMs permanentemente. Que isso? Dinha? Por quê? Que maldade. Uma Meu parte, Sabe o nome disso? uma Sabe o nome parte da disso? alma e da essência dela foi levada junto com O o... nome disso é homofobia. O dado escolhe agora. Homofóbica. Aham. Caraca, doido. Permanente, meu Deus do céu. Permanentemente. E aí agora o mestre faz um questionamento pro grupo. Por que ninguém reagiu, cara? Vocês estavam levando os danos do bicho, tipo, tá, lá vem um... Eu não sabia o que fazer. Ninguém Eu não sabia o que fazer. Então, seguindo. Continua o recap. E aí a gente chegou num templo. Meu Deus, eu acho que engoli papel. Bom que já sai Eu embrulhado. fiz isso a minha adolescência toda e não fez mal. Ale. Não fez mal. Tem que Comer papel? que Papel de perspectiva. bala? Papel de bala, a gente ia tirar o papel da bala, agarrava o papel, a gente ficava com preguiça e... Defina o que é fazer mal, Ale. sei lá. Colar as tripas, agarrar na parede do estômago. As coisas que minha mãe falava pra mim que aconteciam, Mas o cocô aconteciam. mas a bunda já sai limpa. Sai não, amor. Foco, crianças, vamos. Não sai. Que baixaria. A gente chegou no templo de Tenebra. Não, olha o nível que chegou, cara. Um parênteses. A Helena tá falando, nossa, que baixaria. Olha o nível que chegou isso aqui. De fato. Chegou na altura dela. Vai, Nem Guilherme. vou rir. Vai, Guilherme. A gente chegou no templo de Tenebra. Que provavelmente é do templo do Mortis. E a sessão acabou aí, né? Sim. Infelizmente. Vocês chegaram até lá. Algumas informações importantes. Conforme vocês vão entrando naquela zona morta, um pouco antes de entrar naquela zona, vocês viram que a densidade populacional ia diminuindo, poucas pessoas continuavam morando perto daquela região, até que vocês chegam numa região totalmente desabitada, casas abandonadas, até que começa a ver a parte dominada pelos fantasmas. E importante que quando vocês chegaram até esse templo, os fantasmas tentavam atacar vocês, mas não conseguiam. Os fantasmas batiam na parede invisível e voltavam, ou seja, eles não conseguem entrar no templo. O templo é uma região segura nesse local. Vocês entraram no templo e a última cena foi o Mortis abraçando algumas pessoas, alguns outros anões que estavam por ali. E encerramos... Que eram parecidos com ele, né? Exatamente, encerramos nesse exato ponto. E é isso, é exatamente aqui que estamos, é exatamente isso que vocês veem o Mortis abraçando um anão e uma anã. Você vê que eles abraçam, conversam, tipo, você tá bem, não sei o que, não sei como é que vai. E até que ele, em certo ponto, ele vai perguntar sobre alguém, como se fosse falar o nome de alguém,
E aí os outros 2 anões baixam a cabeça assim, fazem um sinal negativo, como se dando a entender que não deu muito bom pra essa pessoa. O Mortis baixa a cabeça também, sente com pesar aquilo. E o que vocês fazem? A gente quer dar um. Bom, eu Não sei o que fazer. me aproximo do Mortis, coloco a mão sobre o ombro dele e digo: acredito que a pessoa seja alguém muito próximo a vocês. Todos aqui somos clérigos de Tenebra, da mesma forma que você. Talvez não clérigos, mas acólitos, fiéis de alguma forma. Nós que mantemos esse tempo funcionando, ou pelo menos que mantínhamos. Crescemos juntos, vivemos juntos. Nenhum de nós tem família. A família somos nós, uns dos outros. Então qualquer um que saia daqui pra não voltar terá sua ausência perdida. Terá sua ausência sentida. Sim, posso imaginar. No monastério onde foi criado, os ensinamentos eram os mesmos. Eu mesmo não tenho uma família e fui abraçado pela causa e por todos os acólitos e clérigos do templo. Eu sinto muito pela sua perda, pela perda de você. Certamente Tenebra guarda essa pessoa em um local apropriado a todo crente nela. Eu gostaria de poder concordar com você, Christ, mas preciso lhe contar o que aconteceu por aqui. E Por favor, o conte. normal é... Vocês sabem que a forma do Mortis falar, ele é sempre energético, sempre rápido, sempre muito preocupado com tudo. E aqui ele parece que tá bem mais low profile, sabe? Ele tá bem mais... vocês veem, inclusive, fisicamente, os ombros dele estão mais arqueados. Ele tá sentindo muito o fato de estar aqui. E ele fala: há pouco mais de 2 anos, nossa fé vem perdendo espaço em Doherin. Vocês sabem, os deuses criadores dos anões são Calmeira e Tenebre, blá blá blá. São sempre os deuses mencionados quando se fala em anão. Mas vocês devem ter notado que haviam outros templos em Doher. Doher é a cidade, tá? Doherin é o reino. Uhum. Haviam outros templos em Doher. Haviam templos a Tiatis, a Wina e a vários outros tipos de deuses. Tenebra vem perdendo muito espaço. E nós precisávamos fazer alguma coisa. Claro, sem dúvida. Mas precisávamos ou precisam ainda? Eu acredito que vocês devam fazer algo. Eu acho que existem problemas mais urgentes que esse. E ele olha ao redor, tipo, né? Olha o estado que tá isso aqui. Nós... Fala. Quem é que tinha falado? Nossa, o Antônio falava eu sei que talvez seja uma pergunta algo meio difícil, mas o que aconteceu aqui, Mortis? Pô, depois eu que sou ansioso, eu vou chegar lá na história. Eu descobri que tínhamos podíamos tentar alguma coisa um pouco ousada. Tive acesso a tomos antigos que descreviam um ritual. E esse ritual iria trazer muita prosperidade para a religião de quem o fizesse. Eu dou uma catucada na Prim e falo: ritual. Você te lembra alguma coisa, senhorita Prim? Na verdade, não. Muito recentemente passamos pelo seu reino, onde nos deparamos com um ritual. Não sei se é o mesmo, mas... Lembra daquela... Vocês lembram, né, de quando estava lá naquela caverna, naquela gruta, e tinha até aquele símbolo no chão? Sim. E o ritual... O Mortis estava lá com a gente essa Sim, hora ou o não? Mortis estava com vocês. Ele fala: Não, Christ, não tem nada a ver com aquele ritual. Aquele era um ritual para abertura daquela porta. Aqui era um ritual... E ele procura palavras e ele não acha.
uma palavra diferente da que ele queria usar e acaba se entregando a palavra que ele pensou inicialmente. Profano. Esse ritual foi um tanto quanto mentiroso. Nos ludibriaram, nos fizeram acreditar que seria possível converter as almas e as vidas dos anões próximos aqui pro culto da Tenebra. Mas, na verdade, esse ritual cultuava outras entidades. E, ao realizar o ritual, precisamos fazer coisas que não nos honramos nem um pouco. E o resultado disso, bom, é que as entidades vieram para esse mundo, vieram para cá, e elas exigem sempre mais e mais almas para virem para ela. Por isso os fantasmas estão lá fora eternamente buscando outros. Quem sai... demônios? Peraí. Quem sai é caçado. Se for capturado, se cair para uma desses fantasmas, acaba se tornando um deles. E o séquito cada vez aumenta mais. Por isso que, quando criamos o ritual, apenas as casas adjacentes aqui tinham problema de visitas de fantasmas. Mas isso aqui está cada vez maior. Vocês viram nós caminhamos os últimos 40 minutos todo em um local em que não existia sequer uma pessoa viva. E isso aqui está se alastrando. Até onde isso vai? Depois de certo tempo, depois de vermos o problema que isso causou, eu optei por sair daqui, ir para o mundo da superfície e tentar encontrar uma solução para isso. Foi lá que encontrei Clemente, foi lá que encontrei a Alissa, foi lá que encontrei vocês e blá blá blá, cá estamos. Tem o áudio de alguém que tá dando um puta de um chiado, tá? É o da Helena. Perdão! O que tu ia perguntar agora, Guilherme? Você trouxe demônios para cá? Se fossem demônios era algo bom. Saberíamos como combater. São entidades. Elas têm a própria crença, a própria moral e a própria vontade. São como pessoas, então. Tu tá com a tua aura mística ativada ou com a tua visão mística? Sim, ele tá ativado. Então rola pra nós, deixa eu ver aqui certinho. É uma perícia, só deixa eu ver qual, tá? Ok. Pode ser percepção, pode ser misticismo. Qual que eu tenho mais alto aqui? Acho que é percepção, porque eu não tenho misticismo treinado, eu acho. Não, mas não precisa ser treinado, tá? Porque Tá, tá mas com ela percepção é mais ligada. alto. Tá. Percepção é mais alto. 17. Tá, deixa eu mudar o mapa aqui que o pessoal não tá vendo. Deu. 17. 17. Quando tu 27. quando tu pergunta isso, tipo, são com pessoas, tu olha mais ao redor, assim, tu olha pro ambiente em que vocês estão. O ambiente é um templo, ele tem os banquinhos, assim, para as pessoas sentarem. Tem no fundo desse templo, ele é como se a parede do templo, construída pelos anões, encostasse na parede natural da caverna. E essa parede natural da caverna, dela foi esculpida uma grande estátua de Tenebra, mas a versão de imagem que os anões cultuam, que também é uma anã, ela não é uma humana, não tem o formato humano, né? O Christie sabe disso nitidamente. Mas uma coisa que chama a atenção, Artorias. Vocês, quando entraram aqui, vocês se sentiam observados de todos os pontos, como se vocês estivessem no meio de uma multidão, a multidão estivesse inteira olhando pra vocês, em peso, sabe? Aquela sensação bem aquela opressão de estar sendo monitorado. E tu tem a leve sensação de ver alguns pares de olhos flutuando
no ambiente da nave principal da igreja. Como se estivesse flutuando, Ótimo. tipo, mais acima, assim. Olhos grandes, não são olhos tamanho humano, são olhos como se fosse um olho, vou mal comparar, tá? Mas como se fosse um olho de dragão. Ok. Eu acho que o Mortal ele fala, acho que a sensação de estar sendo observado não é só figurativa. Eu vou descrever pra eles, olha, parece que tem. Eu aponto mesmo. Tem alguma coisa ali que tá. Parece como se fosse o olho de um dragão, mas eu tenho quase certeza que não é um dragão olhando pra gente, observando a gente. Quem quiser agora pode fazer um teste de ou percepção ou misticismo, já que ele comentou com vocês. Todo mundo faz ou só uma pessoa? Não, quem quiser. Pode todo mundo. Percepção. Eu fiz misticismo. Tá, quem fez percepção foi o Leandro, né? Foi o 22. Foi o 22. 32. Percepção. 32. Porra, 32. Eu tô vendo 22. Tá, 32. Cara, tu, dessa vez assim, ó, quando ele comenta e tu olha, pra ti não é que tu tem a sensação de que tem olhos ali. Tu vê os olhos ali. Tu vê exatamente 3 pares de olhos. Tu vê que eles estão rondando Olha. vocês, observando. É bem devagar, sabe? Aquele movimento, sei lá, pra fazer uma circunferência de 10 metros de raio, eles vão demorar tipo 1 hora rodando. E tu, Sedna, tu vê. Tu também consegue ver esses olhos, mas tu vê uma energia ao redor desses olhos. Como se fosse um fantasma. O dono daqueles olhos, entendeu? Uhum. Tu vê uma energia bem azul. Tu vê que é a mana que emana a mana que emana deles. E tu vê que eles são grandes, tá? Eles não são. São coisas tipo mais ou menos o tamanho de olha, um micro-ônibus. São 3 criaturas desse tamanho. Eu olho pra esse trem e eu Não é falo trem. com o Não é Artorias. trem, é ônibus. Não, não. Desculpa. É porque ele falou na linguagem do mineiro. Eu viro pro Artorias e falo. Você tá vendo mesmo o que eu tô vendo? Se for os olhos, sim. E você tem ideia do que isso possa ser? Eu tenho alguma ideia, Douglas? O Mortis tem, e ele fala: prazer, essas são as criaturas. Essas são as entidades. Eles parecem quietos, até demais. Mas por que mortos? enquanto ele Por tá. que eles não observam? Então, enquanto ele tá falando isso, vocês veem que um fantasma entra dentro pela parede, assim, da igreja, do templo, né? E aí vocês, mas tinha aquela barreira que não deixava eles passarem, e tu vê que eles estão carregando ele tá carregando uma bolinha de energia. E ele vem bem devagarzinho, como se tivesse, ele não tá nem aí pra nenhum de vocês. Ele vai até uma dessas criaturas, ele desaparece, passa um tempo e depois aparece, ressurgem 2 criaturas como ele, e eles saem desse local. Mortes? Você pode explicar melhor isso aí? Mais um de nós acabou de ser transformado em fantasma. Ora, e não há nada que possa ser feito? Não é possível. Nós já tentamos de tudo. Temos que achar uma forma de enfrentar essas criaturas, desfazer esse ritual. Eu fui pro mundo da superfície tentar descobrir alguma coisa. Não E descobri não muito. achou nada, nenhuma pista? O mais próximo que descobri foi a evidência. Eu posso ter uma sugestão meio burra, mas eu vou dar assim mesmo. Seguinte, se você conseguiu sair, o que impede os outros de saírem e a gente isolar a área por um tempo? O perigo. Eu saí porque eu sou mais velho, mais treinado, mais apto. Tanto física quanto moralmente. E nisso tu vê, ele te apresenta, ele mostra pros lados, assim, te estende a mão, né? E tu vê que existem outros clérigos ali, outros anões, bem mais novos. Alguns são acólitos, alguns nem acólitos são ainda, eles estão num período, mais ou menos como se fosse fazer uma analogia com a religião da igreja católica, né? Eu nunca te quero.
Exatamente, eles são coroinhas ou pessoas assim que estão muito no início da caminhada religiosa deles. E aí ele fala: eu não quero ter mais responsabilidade sobre essas pessoas. Nisso, Tá, então a Ele- gente precisa, ele leva- arrumar uma forma de descobrir o que está acontecendo. A partir de que local ou em que situação vocês percebem que eles são transformados? eu não entendi a tua pergunta, Lê. Eu quero saber a partir de que situação, a partir de que momento nota-se a transformação dessas pessoas, a maldição caindo sobre eles. Tá, tu diz os fantasmas? Isso. Não, então, quando um fantasma derruba algum deles, quando um fantasma vence algum deles, como tentou vencer vocês, quando suga todos os PMs, digamos assim, de uma pessoa, ele transforma ela em fantasma. Entendeu? Então a pessoa é transformada a partir do momento em que ela perde todos os seus PMs. Como vocês são heróis, vocês têm mais PMs do que o resto. Não, Uma eu pessoa entendi. normal tem Eu quero um saber PM. em que situação que eles são transformados. Aham. Então, uma pessoa normal tem um PM. Entendi. Então é só ter contato com o fantasma que essas pessoas são transformadas. E aí, nisso, o Mortis leva vocês pra dar uma voltinha no templo. No fundo, nessa parte da parede, ao lado esquerdo, ele leva vocês até uma biblioteca. E o que antes era uma espécie de escritório, de sacristia, alguma coisa assim, onde era realizado algum tipo de trabalho mais burocrático, vocês veem que foi transformado em um dormitório. O cheiro do local é assim, é um cheiro um pouco estranho, não é nada que seja deixe vocês tontos, seja nauseante, né? É só um cheiro um pouco velho, um pouco uma mistura de umidade com coisas sujas há muito tempo e usadas há muito tempo, e vocês veem que tá tudo gasto pelo tempo que tá ali. Na parte da biblioteca tem vários livros, não é uma biblioteca gigante, mas é uma biblioteca agora com umas 2 estantes bem recheadas. E do outro lado, ele sai desse local e vai até o outro lado. Esse outro local é um local que inicialmente não tinha nenhum tipo de construção. Vocês veem que ele é cavado na própria pedra. Na pedra da caverna, da parede da caverna. Só que ele não é um local grande, é um local pequeno, apertado, inclusive para anões. Ou seja, um adulto tem que entrar, você consegue entrar um atrás do outro, ajoelhados, meio que engatinhando. É quase como se fosse aqueles túnel de fuga de prisão, sabe? E no final, no fundo disso, tem um negócio, uma clareira um pouco maior, mas assim, tão pequena. Muito maior. Tão pequena quanto, não é muito alta. Nesse local vocês veem várias goteiras, como se a água de cima estivesse vertendo para aquele ponto ali, que tivesse uma goteira mesmo. Alguns jarros capturando essa água antes de cair no solo. Tem um jarro embaixo de onde cada uma dessas águas cai. É nítido que é assim que eles continuam bebendo, eles continuam se hidratando com essa água aí. E vocês veem que existem vários cogumelos plantados ali, crescendo com a umidade, com o calorzinho desse local de dentro da montanha. E também fica evidente que é assim que eles se alimentam. É assim que eles se alimentam. E aí vocês param nesse momento pra olhar, e vocês veem que pra um anão eles estão bem magrinhos. Um anão normalmente é atarracado, é gordinho, né? E eles não, eles estão mais justamente pelo tipo de dieta que estão levando atualmente. E eu achei que E eu achei que... normal. Fala de novo. Só queria comentar que eu achei genial que na hora que o Douglas falou goteira, começou o barulhinho de água na música. Sério? Aí foi boa, hein? Não notei isso aí. Helena?
Foi pra vala. Helena, você está entre nós? É. Você está aí? Aí Dê um do nada sinal. começa a levitar um copo dali. Dê um sinal. Já tem fantasma. Eu pergunto, Morte. Bom, eu acredito que vocês já devam ter examinado o local onde o ritual foi feito, certo? Bom, o ritual foi feito na nave principal da igreja. Do templo. Não há nenhum vestígio lá sobre como o ritual foi feito que possa nos ajudar a descobrir como desfazer ou cancelar o ritual? Eu já tentei de tudo, mas nada Se impede, soubermos, nada impede de se soubermos tentarem como também. foi feito, se soubermos exatamente como foi feito e o que foi feito, seria mais fácil de tentar achar uma solução. Eu posso socar as entidades até elas voltarem para onde veio. A Vai. gente também devia investigar quem foi que realizou o ritual. O ritual fui eu mesmo que realizei. Bom, ele leva vocês até lá. Vocês veem aquelas runas desenhadas no chão, um grande círculo desenhado no chão, que continua emanando um pouquinho de uma luz bem fraquinha, pulsante. Ele vai até a biblioteca, pega alguns livros, alguns tomos, bota todos eles assim no chão e diz: bom, tá aí, todo o material usado. Eu quero analisar, o mestre, o material. Quero olhar as runas, ler os livros, os Teste. tomos. Misticismo, religião ou conhecimento. Cada um Eu vai revelar uma quero informação diferente. Eu quero ajudar o Christ, mestre. Quer ajudar? Quero. Eu também queria O ajudar também. misticismo. Calma, então acho mais jogo tu rolar misticismo e alguém te ajudar. Ah, é? Olha o que o Douglas falou. Ele falou que cada teste vai revelar uma coisa diferente. Eu acho que de todo mundo, de todos os jogadores, o seu misticismo é o maior. Então é mais jogo você rolar o misticismo e nós te ajudarmos. Uma coisa de cada vez, entendeu? Tá. Posso ajudar com conhecimento, tem mais 11 de conhecimento. Pode. Eu posso ajudar Tá, mas com... vamos lá. O que vocês estão rolando aí? Então, eu vou rolar religião e eles vão me ajudar. Tá, aquele 14 foi pra ajudar. Agora esse 10 foi pra ajudar isso. também. Tá. Isso. Ou mais 11 tirar 3 é uma sacanagem. 3 Eu posso ajudar com guerra? Ah, você rodou. Não. Guerra. Então... Tá, então eu vou rolar a minha religião, ok? Pode. Vai. Tem um total de mais 3, é isso? Isso. Não, mais 3 não, mais 2, né? Podia ser o mais 3. Porra. Mais 3 por quê? Por que mais 3? Pra poder fechar 25. 25 é um número bonito. Não, 24, é isso aí. É isso que você pra me oferecer? Não, fazer o quê? Chris, tu para pra olhar aquilo ali. E tu... Você me desdenhou tanto agora. É isso que você tem pra me oferecer. Tu olha aquilo ali, Chris, e tu vê que assim, ó... A primeira coisa que te chama atenção... Tu foi atrás de religião, né? Isso. Primeira coisa que te chama atenção naquilo ali... E assim... Talvez uma pessoa normal não se atentaria direto àquilo. Sabe mais ou menos uma... Eu vou fazer uma analogia que eu não sei... Vocês vão corrigir se tá certo ou não, tá? Vocês leem uma frase e vocês... Puta, esse A tinha crase. Pra vocês, professor de português... É evidente. Mas pra uma pessoa normal, tipo... Passa percebido, a pessoa não vai nem ver. Então... Pra ti, tu vê nitidamente... A primeira coisa que te chama atenção olhando aquilo ali... É um ritual que exige sacrifício. Puta merda. E não é um sacrifício pequeno. São necessários 30 almas. De imediato eu pergunto pro Morte. Morte, quem? Quem foram as criaturas ou pessoas ofertadas? Digo, sacrificadas. Você já ouviu falar da guerra entre anões e Fintrolls? Sim, claro. Nós temos vários prisioneiros. Fintroll? Sim. Bem Tentamos diminuir a superpopulação carcerária. Carcereira. Eu não sei falar. Não, fizeram excelente, da maneira correta. E, eu acho.
Eu vou olhar pra cara do Triste e vou falar assim, ó. Oi? Fintrolls são uma praga. Eu não sou anão, nunca convivi com eles, mas é fácil reconhecer uma criatura terrível, abominável, assim que você vê um Fintroll. Destino mais do que adequado para ele. Mas Fintrolls também são filhos de Tenebra? Olha, eu queria dizer que isso parece um pouco cruel e se Filhos de eu Tenebra que matam filhos de Tenebra devem ser mortos. O que tu falou, Helena? Você tem um ponto. Eu queria dizer que eu acho isso um pouco cruel e se eu estou dizendo isso, quer dizer que é muito cruel. Sim, e a senhorita tem razão. É para ser cruel. O Arthur, O lado negro da força baixou. Né? o Arthur ele tá com uma cara se falando pro Christian assim. Aquela cara assim. Sério isso? Eu concordo É sério que eu com- ando com esse cara? Eu concordo com o Ok. mestre Christian. Fintrolls Talvez, são Christian, a gente... criaturas sem sentido e cruéis por natureza. Eles são escravagistas sem sentido. Nós, Minotauros, escravizamos, pois é a forma mais fácil de proteger o fraco. Fintrolls, Inclusive, Atlas, eu acho É, que foram os Pera, Fintrolls que pera. jogaram o teu chifre no mar. Pera, o Guilherme tá falando. Termina de falar, Guilherme. os Fintrolls escravizam sem motivo, por crueldade e genocídio. Matam os fracos e se aproveitam dos fortes para se tornarem escravos. É contra a lei da força. isso não é um bom Eu argumento. vou só fazer uma pequena correção no seu discurso, meu caro colega Atlas. Vocês faziam isso. Tenho certeza que não fazem. Sim, mestre Christian. Ótimo. Isso não é um bom argumento. Eu também tenho uma coisa importante a dizer. Talvez, Christian, a gente vai se diferir um pouco aqui, mas Fintroll ou não, eu não acho que ninguém deva ser usado para a religião de uma outra pessoa. Sem dúvida, você está coberto de razão. O ponto é, os que foram usados foram criminosos de guerra. Eles não foram considerados criminosos de guerra à toa. Se algum dríade ou algum ser, algum filho de Alihanna um dia atacar Sorrel, certamente. Esse também será julgado e penalizado por isso. E se ele insistir nos erros, Igual a gente certamente fez com a ele vai Fred. ser morto. Estamos falando de uma guerra. Uma guerra nunca tem um lado Isso não certo e um é errado. O oposto que a gente fez com a Fred, a gente só deixou ela aí. Não, Predator serviu para um propósito maior. Assim como os Fintrolls serviram para um propósito maior aqui. Infelizmente, aí eu olho para o Mortis. Infelizmente, como o próprio Mortis disse, eles foram enganados. Até que ponto foram enganados, até que ponto foram as consequências das escolhas, mas isso foge um pouco ao ponto. Vamos ignorar essa discussão sobre esse sacrifício de Fintrolls por enquanto. Acho que estamos apenas dando voltas em círculo discutindo isso. Vamos concordar em discordar. Acho justo. Podemos todos concordar Então. que a cara do Artorius é muito feia. Quem cala consente, Helena. É isso que eu gosto. A gente rolou religião, não é isso? Os outros são misticismo e conhecimento? Misticismo e conhecimento, isso mesmo. E tem um outro teste que é... Eu não ia revelar, mas eu acho que vocês não vão fazer. Bom, eu vou deixar. Senão eu revelo mais pro final, tá? Vou rolar misticismo. Vai, Eu vou ajudar a Céline. vai. Calma, não rola ainda não, mulher. É, os que ajudam sempre primeiro. Mulher não, sereia. Sereia, desculpa. Sushi. Eu quero ajudar com... Eu quero ajudar ela auxiliando ela enquanto ela lê os tomos, vê os símbolos, as runas. Eu quero ficar prestando atenção em detalhes, sabe? De repente apontar, olha ali, você já viu essa partezinha aqui? Ou preste atenção nesse trecho aqui. Eu quero rolar percepção para ajudar ela. Show. Tá valendo. Vocês estão rolando Opa. bem, hein? Pô, bem mal. Deixa eles fazerem, depois eu falo.
Mas Posso alguém vai rolar? ajudar a Cedna? Não. A Helena tá tentando falar alguma coisa. É, Helena tá Tipo, tentando. Tá vindo sílaba por sílaba, tipo. Pim, pim. Tudo dentro. Tá, os outros, alguém vai ajudar? eu não tenho perícia. Eu rolei. Isso que merda. Cedna, esse bicho assim não tá zoado, hein? Eu também tô achando, tá muito baixo, mas Tu anyway. ajeitou a ficha? Tu reverteu as características? É, não. Lembra que tinha trocado? É, tem coisa errada aí. Ah, não, O bicho não, conseguiu não. dar ser mais 8? É Não, não. impossível. Tá certo. Porque aí que tá, ela é feiticeira, o feiticeiro usa carisma. Perdão, verdade, desculpa, verdade. 19. Mas a minha constituição é maior do que o meu carisma? Não. Pois eu acho que eu não inverti, não. É, Tem então, que ver isso aí melhor depois. Reinverte aí, não, então reinverte aí, vamos ver. Eu lembro de cabeça, peraí, deixa eu ver. Não, olha, tua sabedoria, teu carisma é 5 e Isso. tá invertido mesmo, tá? Ah, peraí, rapidinho. Nesse caso, acho que não vai fazer diferença ali. Pronto. Alguém quer ajudar mais? O Artório falou conhecimento? Eu rolei na outra, posso falar de novo? Pode, todo mundo pode ajudar. inteligência, Pra né? cada teste, todo mundo pode ajudar. Ah, então conhecimento. Lembrando que 22. sempre que tiver um roleplay, tiver uma justificativa, ganha bônus, tá? Eu tô tentando ver se eu, assim, se nesse tempo todo de vida que eu tive lá atrás, se eu vi alguma coisa semelhante em algum lugar, ou se em algum momento eu li alguma coisa sobre algo parecido. Se eu posso, tipo, indicar, pô, eu vi isso aqui em tal lugar, isso aqui tava relacionado a isso, isso e isso. Às vezes pode ser que dê uma ideia pra eles ou algo do tipo, assim. Justo. Sedna, com a ajuda dos teus colegas, tu consegue entender um pouco mais sobre aquilo ali. Um pouco mais sobre aquele ritual, um pouco mais sobre como ele foi feito e pra que ele foi feito. E tu consegue descobrir algumas palavras específicas que eram palavras que tu não conseguia entender inicialmente, o porquê delas estarem ali, mas depois tu percebe que elas são nomes. Nomes e títulos. E tu descobre que uma entidade é chamada Termite, o Aniquilador. Outra se chama Visnit, o Sedutor. Mestre, repete, por favor. Dá uma picotada aí, Lu, Tá, pra gente aqui. tá, da frase inteira, né? Todo por favor. Por favor. tu olha aqueles símbolos sagrados, aqueles símbolos místicos. Algumas coisas tu começa a entender a palavra que aquilo significa, o que está sendo dito ali, e algumas tu vê que é um pouco mais difícil de tentar entender o que ela significa. O porquê daquela palavra ali, ela não tem um significado muito claro. Até lá passando, tu entende que elas são nomes. E junto com esses nomes, tu vê que tem o nome e o título uma alcunha pra aquela criatura, pra aquela entidade. O nome de uma delas é Termite, o Aniquilador. E o nome de outra... Termite o Aniquilador, Isso. Ok. E o outro é Visnit, o Sedutor. Gente, eu acertei. São só esses dois nomes. Tem um outro, só que tu ainda não conseguiu entender. Tá. Um outro que eu não consigo entender. Ô Douglas, eu queria, assim, eu sei que é uma parada meio mágica, mas eu queria rodar uma investigação pra ver, assim, se eu conseguir entender mais sobre se algum resquício de como o ritual foi feito. Se através de como o ritual foi feito naquela situação ali, você vai meio que recriar a cena na cabeça, pra, assim, ver como o ritual foi feito, investigando ali, Tá, se isso me leva a alguma informação mais interessante. Investigação tu pode fazer baseado nos livros. Tu vai olhar pro livro e vai ver, procurar informação no livro e ver se ela reflete o que tu vê ali na realidade. Entre as figuras que tu vê no livro, ou os gestos, e aí tu pergunta pro Mortis se aquilo foi assim que ele fez ou não. Beleza. Pode rolar. Alguém vai ajudar? Calma. Ele vai rolar o quê?
Investigação. Investigação. A investigação tá relacionada a coisas místicas, certo? Não, nesse caso ele tá tentando. É o ritual. Ele tá tentando fazer uma. Ele tá tentando ver se o. Sabe quando tu pega um móvel, a construção de um móvel, e tu pega o manual de instrução, tu olha o manual de instrução, olha pro móvel, vê se o desenho do manual de instrução tá igual ao desenho do móvel, sabe? É ver como que foi feito, assim, se É. isso aqui me leva a algum outro insight a partir disso. É isso que ele vai. Ele não vai olhar por um viés místico, ele vai olhar por um viés de instrução. Se a instrução que tá no livro foi bem seguida em relação ao que foi realizado. Entendi. Ótimo. Então eu quero ajudar, já que ele vai focar no concreto da coisa, né, numa análise técnica. Eu quero, enquanto ele faz análise técnica, eu quero aproveitar as coisas que eu vou descobrir na vez que eu rolei e aplicar isso junto com o conhecimento técnico da coisa com ele. Tipo, isso aqui, o desenho tinha que ser, o símbolo tinha que ter sido desenhado a 40 graus, 90 graus. Eu falo, tá, mas essa posição aqui, ela tem a ver com tal evento religioso, de tal coisa, com as coisas que eu achei quando eu estava analisando. Tá, Pode ser? pode. Religião, né? Então, isso, vou ajudar Tá. ele com religião. Pode. Uma, garoto, mais 3. Mais três ajudou bastante, tá? Alguém mais alguma coisa? Eu queria ajudar com um teste de misticismo, mas pela explicação do Douglas não justifica. Não, vale Não, sim. mas quem tem que. Mas Eu tô falando você o que tem dele. que. Então, como é um ritual místico, né, que Mortis realizou, eu tenho noção dos elementos, das coisas que foram usadas. Eu posso reconhecer as coisas que foram usadas. Então eu queria usar a rolagem de misticismo para poder ajudá-lo com esse meu conhecimento místico. Justo, pode rolar. Tipo, você que tem que, entre aspas, convencer o mestre do que você quer, da perícia que você quer usar, entendeu? Mas tá. Ó, você tem que estar com mais Nossa. 5 então, hein? Agora só falta eu rolar um natural, aí vai ser muito triste. Não fala. Chamou. Droga. 33, irmão. 33. 33. Total de 33. irmão. 33. A Sedna já tinha olhado algumas coisas, e aí tu continua vendo, e pra ti, sabe, pelo que ela te explicou, faltava um detalhe que ela não tinha percebido ainda. E com isso tu consegue ajudar ela a descobrir o nome do terceiro, que parece ser o líder deles, Baardat. Arda. Ardate o quê? É o líder? O líder é Baardat, o Condenador. Com B, né? Com B, Dois B-A-A-R, As. isso. Bardate. O Todo- condenador? Todos eles terminam com TH, tá? Só que eu tô falando DAT pra ficar bem evidente que é o T, não o F, né? O som. Diz, det, 12. Notin. Então temos o quê? Bardate, condenador. Termef, Bardaf. E isso. Termef, aniquilador e Não, Termef, o. Caralho, eu esqueci o nome, não. Aniquilador, Termef. É Termeth, Visnith e Bardathi. Tá, deixa eu anotar. Tá. Ô, Dô, você pode ter como você mandar esse escrito só pra eu anotar aqui? Como é que escreve essa Eu porra? escrevo mando. aqui. Depois eu mando. de Eu boa. anotei aqui. Posso mandar, ô Douglas? Pode, de boa. Eu anotei aqui. E com É isso. Bardaf, o quê? Peraí que eu vou anotar aqui. Vão Tô anotando pra você no chat. Vão anotando que eu vou continuar Beleza. descrevendo, tá? Com isso, Uhum. vocês conseguem entender o que são aquelas três entidades. Vocês entendem que o Bardaf é uma poderosa entidade condenadora de almas. Ela é responsável por julgar, de uma forma bem distorcida, não pela forma de Calmir, as almas que são entregues a ele. É ele que recebe a alma dos anões ou dos vivos e transforma elas nos fantasmas. Termif, que é o aniquilador, é o mais, entre aspas, forte. É o bruto, né? E é responsável por evitar que outras entidades tomem o local delas. Ou seja, ele é o cão de guarda. Ele é o combatente dos três. E o Visnith
que é o sedutor. Ele é o responsável por enganar os mortais. Foi ele que seduziu o Mortis, dizendo que, ó, vem cá, isso aqui tá... Eu vou dar poder pra tua entidade. Ele é o quem manipula isso aí. Ele é ardiloso, sabe? Vocês sabem que ele é ardiloso, manipulador. E ele que apresenta o ritual pros mortais. Isso já como a gente tinha comentado. Seria um bom. Eles são tipo deuses menores? Aí que tá. Vocês não sabem exatamente. Ótimo. Tá. O Chris vira pros colegas, inclusive o Mortis, e fala: sim, eu vou falar porque eu acho que não é difícil do Chris pensar ou jogar, ter essa possibilidade na cabeça. Então, né? Eu viro pros colegas e falo: será isso obra de deuses menores ou de pessoas que querem ascender a divindade? Não é difícil de imaginar que sacrifícios e tudo isso, toda essa necessidade de essências, de vidas, não é difícil de imaginar que façam parte de um ritual de alguma criatura que queira ascender a divindade. Mas se fosse o Forma Arthur maligna, cara. também interrompido, seria bom, mas se fosse algo assim, não seria mais fácil eles pedirem sacrifício de pessoas mais fortes do que simplesmente 30 almas qualquer? Seguidores são seguidores. Às você vezes tem os seguidores- elementos. Se você tem 1000 seguidores fracos e um seguidor forte, você é mais forte tendo os 1000 seguidores fracos. Não, sim, mas no caso não são seguidores, são sacrifícios. As almas estão sendo aproveitadas. Você sacrificar 30 pessoas fortes é melhor do que sacrificar 30 fracas. As almas não foram só as 30 almas. Todos esses fantasmas são seguidores. Seguidores, entre aspas, presos à essência do que é o condenador. Certos. Mestre, Sim, nós estamos ali próximo de um templo, não é isso? Templo da Tenebra. vocês estão dentro de um templo da Tenebra. Dentro dele, né? É. O Chris Eu- pede licença aos colegas. Desculpa. Eu peço a licença a vocês, eu preciso de alguns minutos para meditar sobre o assunto. Depois que sai, o Artorias vira pro Mortis. Eu tenho uma pergunta meio incômoda, Mortis. Não sei se você vai querer responder, e talvez você se irrite com ela. Mais incômodo do que tudo que você já viu aqui? Manda ver. Não sei, as pessoas tendem a se irritar com certas coisas. Você, até onde eu sei, você sempre foi um seguidor de Tenebra, correto? A sua mãe criadora. Sim. O que levou você a ser um pouco sem tato agora? O que levou você a basicamente abandoná-la e levar em conta essas entidades e pedir ajuda a elas e não a sua deusa? É uma palavra muito simples. Burrice. Eu caí no conto da carochinha. Tá, eu vou ter que parar de falar com o Mortis, minha garganta já não tá aguentando. Conta carochinha. Cuidado, cara, cuidado. Ele continua. Eu não acho que... Eu em nenhum momento virei as costas pra minha deusa. Eu apenas busquei ajuda para conseguir dar mais devotos pra ela. Só que eu não esperava que essa ajuda fosse falsa. E alguém lhe apresentou esse. Bom, aparentemente existe esse Visnif, sedutor, mas. Quem lhe apresentou? Alguém. Eu não imagino que essa entidade tenha simplesmente chegado no seu ouvido e cochichado. Alguém lhe apresentou isso, não? Provavelmente um Suraguel. Você Eu não sabe lembro. que você não lembra ou você não Não, quer contar? Eu não lembro de quem foi. A pessoa me apresentou, me entregou esses livros, disse que daria o resultado e eu não vi mais.
E de fato, aí, agora mais falando, de fato, quando vocês leram os livros, vocês viram que assim, ó. Sabe aquele livro que a capa é bonita, as figurinhas são. A arte é linda, e tu vai ver, tipo, porra, vou levar esse livro aqui, né? E aí tu vai ver que a história é uma merda. É mais ou menos isso. O livro, ele assim, em si, ele parece uma coisa, tipo, as palavras que ele usa parece que vão realmente trazer muito daquilo que ele quer. Mas. Não. Ô Douglas, eu posso arriscar tentar rolar um conhecimento pra ver se eu entendo se esses três nomes estão associados a alguma divindade, apesar disso, ou ser uma religião, isso não seria conhecimento. Então, vocês podem fazer um negócio chamado identificar criatura. E como faz isso? Só que é por Não sei. religião ou misticismo. Então, conhecimento, religião ou misticismo, tanto faz. Eu O vou rolar um normal, conhecimento. olha só. Conhecimento é pra criaturas. Pra Físicas. animais, monstros, construtos, coisas físicas. Misticismo é pra criaturas mágicas. E religião é pra criaturas de outros planos. Uhum. Só que aqui, nesse caso, tá valendo qualquer uma das três. Só assim. É um teste pelo grupo, então os que não forem fazer ajudam. Tá, E se beleza. bem justificado, dá bônus. Então, posso fazer esse identificar a criatura, então? Pode? Alguém vai ajudar? Então, Eu vou ajudar. antes Tá. de ajudar, eu quero fazer um roleplay. Tá, peraí. Como é que é a regra do identificar criatura? É 15 mais o ND ou é 20 mais o ND? 20. 15 mais. Ah, é 20? Então, eu não lembro se é 15 ou 20. Difícil. É 20? Tá. Vamos ver aqui de novo no manual. Um pouquinho Douglas, alto. tu é 15, cara. Se eu não me engano, é 15. Eu não sei. 15, perdão. Ó, Tá. identificar a criatura de misticismo. CD 15 mais ND da criatura. Tá. Perdão. É da criatura. Tá. Não porque no caso deles, cada um tem uma ND, mas aí os três juntos, a ND é outra, né? É. Sim. Assim, o raciocínio, vou só explicitar um pouquinho mais qual que é o raciocínio que o Arthur está indo. Sim, bom, se eles são um condenado, um aniquilador meio que um guarda-costas, e o Vinicius é um sedutor, esse condenador ele tem acesso a essas almas de alguma forma, não? Eu imagino que talvez não só através de ludibriar pessoas, talvez ele tenha acesso a essas almas de alguma outra forma mais natural, entre aspas. Talvez ele seja parte de algum ciclo maior de um pós-vida diferente. Você já parou pra pensar que você podia estar nesse meio? Como assim? Podia ter acontecido com você. Podia. Ele vira pra Prinha. Eu não sei nem como que eu fiquei. Eu não sei. É outra coisa que eu realmente não sei o que aconteceu. Chris, tu ia fazer roleplay, não ia? Isso, antes de fazer o teste para ajudar. Então vai. Deixa eu fazer o replay dele. O Christian ele se destaca do grupo e tá no Templo de Tenebra, não é isso? Uhum. E ele chega próximo da estátua de Tenebra e começa a conversar com a sua deusa. Deixa eu só abrir o negócio aqui. Pronto. Christian começa a conversar com Tenebra. A noite é uma bênção. A noite, a escuridão, a lua e as estrelas são aquilo que nos dão o prazer em estarmos, em sermos criaturas da noite. A Mãe da Noite é infinita em seu conhecimento obscuro. A Mãe da Noite é a mãe de todos nós, uma vez que não há ser vivo que não tenha passado pela escuridão, seja em sua mente ou em seu coração ou com seus corpos. Eu gostaria da sua ajuda, Mãe, para que possamos reivindicar todas essas criaturas que são suas por direito. Eu gostaria da sua ajuda para que a reverência à noite não tenha fim, nem debaixo da terra, nem acima dela e em nenhum outro lugar, em toda a arte. Peço a sua ajuda para que possamos resolver isso, certos da sua bênção
peço o seu beijo da noite. Caralho, tu escreveu isso? Tu tinha essa oração escrita? Porra! Não. É bom, o cara é bom. Surgiu aqui. E aí o Christ começa a caminhar de volta pro grupo. Ele olha para a estátua de Tenebra e ele sai do templo. E ele fica olhando pro teto, já que não tem céu para ele poder olhar, né? E ele olha pro teto como se estivesse olhando pro céu. Tá. E ele começa a fazer uma segunda conversa. Isso tudo aconteceu enquanto o Arthur estava conversando com... Tá. Né? Paralelo. Com pessoa, paralelo. E o Christ fala com a voz assim meio pesada, mas com a certeza de que precisa fazer isso. Assim como as trevas encobrem, a luz resplandece. Assim como as trevas ocultam, a luz mostra e faz aparecer. Eu não sei exatamente o porquê estou dizendo isso. Há um desejo dentro de mim que faz com que eu peça pela sua ajuda também. Eu quero a generosidade do sol, da luz, mesmo no subterrâneo. Eu quero ter a honestidade. Eu quero eliminar toda e qualquer mentira dessa situação. E espero poder contar, pelo menos uma vez, pelo menos dessa vez, pela primeira vez, com a sua ajuda. E aí o Christ volta pro tempo. O chat tá inteiro te aplaudindo, tá, Leandro? Assim. E eu tô com a Twitch fechada. Isso é roleplay, tá? Aula Que ao lindo vivo. isso aí. Vai, rola o teste. Quem fala primeiro pode Então, ajudar, né? vou ajudar, né? É, rola, sempre as ajudas são sempre antes. Se rolar o teste final, não tem mais ajuda. A não ser que eu tenha aberto as pernas pra vocês pra tipo, vai, vou dar uma forcinha. Então, dois Tá com pontos. religião, tá? Vai. Porra, todo esse roleplay. Porra. Então, eu quero. Porra. Deu mais dois, mestre, tá? Me dá um 20, mestre. Deu, Dá um 20, deu, mestre, pelo amor de Deus. deu mais dois, deu mais dois. Mais dois pra ele, no caso, tá? Diga, Guilherme. Eu vou ajudar com guerra, porque eu Boa. penso que tipo, entidades tão poderosas assim devem ter guerreado no passado, e isso deve ter sido escrito. Escritas essas que caíram na mão de grandes estrategistas do Império de Tauron, inclusive o Atlas. Boa. Muito boa. Boa, tá valendo. Pode rolar. Tipo, boa. A Prim rodou com a Prim rodou com sem falar nada ali. Ah, para. Não, mas Assim, pera, Deus. tecnicamente eu falei, só que não dá pra ouvir daí o que eu digo. que foi isso aí, gente? Me expliquem. Nada não. Finge que não viu. Esquece, nem apareceu na live. Não apareceu. Foi sem querer. Foi um erro. Chat, se vocês quiserem dar rerolagem pra eles, a hora é agora, tá? Foram 2-1. Na real, se quiser dar pra mim também a rerolagem, tá valendo. Pros três logo. Faz algum combo. Por que o Atlas rolou? Uma falha. Foi uma falha crítica e o outro foi um êxito crítico. Não, a Laís deu uma rerolagem pro coisa. É isso. Laís, a santa da rerolagem. Cara, vamos tirou do 1 pro 20, assim, tipo, tuk-tuk. Exatamente, ele foi os dois extremos. Tu Vamos lá. tá, por enquanto, com mais 5, tá? Então vamos lá. Helena, Calma vai aí, fazer alguma coisa? Não. Helena, tu não tem uma habilidade que faz rerolar um teste, não? Cara, então, ajudar não é um teste. Eu posso fazer a pessoa que tá fazendo o teste rerolar. Eu acho que eu não Ótimo. posso fazer vocês ajudarem. Quem Não, tá mas- ajudando, eu acho que eu não posso fazer.
Eu acho que eu só posso fazer a pessoa que vai rolar o teste mesmo. É, Então vamos lá, então. eu também entendo assim. Não, bom, tudo bem. Eu entendi assim, mas eu posso estar errado. Eu posso até mandar no chat, A Lê ia se ajudar? vocês quiserem. Fala antes do resultado aí. Pera aí, a única que não tinha ajudado ainda era a Lê. Tu ia ajudar a Lê? O Artória já rolou. Não. A Lê vai mandar ele rolar. Ele não foi mandar rolar e não falou o resultado ainda. Eu quero, depois que eu ouço a oração do Cristo, eu baixo a minha cabeça e começo a refletir e peço também ao Ina sabedoria. Apesar de eu não ter tanta inteligência, eu tenho uma certa sabedoria e peço a ela que intensifique nesse momento a minha sabedoria para que a minha intuição e tudo aquilo que está ao redor de uma pessoa sábia seja aguçado para que eu possa alcançar aquilo que precisa ser alcançado, que eu possa reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido nesse momento. Válido, isso tu quer rolar o quê? Misticismo. Misticismo. Justo, pode rolar. Que merda. Deu mais um, então ele tá com mais 6, tá? Helena, Tá tu vai usar bom. o poder pra ele, né? Cara, eu vou usar dependendo do resultado. Não. Então, ele já rolou. Ele já rolou, ele rolou aquele Ah, 8 tá. ali, aquele 6 ali, acho, né? Ah, não, então pode rolar, Blá, blá. Melhorou 2. Porra. Tá bom, melhorou. Pode. Resultado final é Bem. 23. Calma, ele tem não um- tava não. com mais 5 já? Então, Ele tem mais Mais seis. 6. mais Ele 6. rolou um 21. Tá, Ele rolou mais mais 6. seis. Tá, mais 6. Eu fiquei com mais 2 na cabeça, não sei porquê. Mais 6, vai 27. Isso, O resultado final é 27. Sim, infelizmente. Odeio quando ele fala assim. É isso que você tem pra me entregar? Podia ser mais, né? É o máximo que vai? Acho que sim. Não tem um bônusinho pra espremer de lugar nenhum. Deve ser 28 o negócio. Se né? quiser, Deve ser se 30. quiser, eu posso espremer na porrada. Posso rolar a luta? Aí chegou o Guilherme lá na casa do Douglas com um taco de beisebol. Se alguém quiser. Ô Douglas, Ah. eu vou usar 2 dos pontos. 2? Eu tenho 27, eu não vou usar 3 daqueles pontos do teatro, que eu ainda tenho 15. Vai ir pra 30. Nossa, aí 30? sim, hein? 30? Vai pra 30, Deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver a calculadora. Isso é a meta, é o meta do meta do meta do meta. Mas de 5 em 5, 30. e foda-se, é isso. De 5 em 5, a gente tem um Tá. alcance, uma coisa diferente. Geralmente em Tormenta é assim. Mas então, lembrando que esse aqui não, esse aqui é diferente. Porque é 15 mais ND. Ah, real. Então se a ND for tipo 6, Quebra um pouquinho. Entendi. 30 é o valor Que final. Mas eu acho que a ND deles juntos não é 15. Não é deles juntos, eu tô falando de cada um, tá? Da criatura em si. Eu tava Mas indo, acho que- indo direto no. A ND deles não deve ser 15. Eu tava indo direto no condenador. Que eu acho que se ele é o líder, ele depois é o mais importante, entre aspas, né? A Laís perguntando pra vocês no chat, querem rerolagem? Tô preocupada, tenho mais uma. Eu li aqui. Bom, assim, se rerolar, eu não vou, tipo, não vou dar teste mais tempo, né? De quanto for, né? Tem isso. Eu acho que eu não preciso de rolagem. Tipo, a ND Mas dele acho que não nem é, com não é relógio a 15. gente chega sabe? lá. Pra somar. Eu acho que é isso, e é nóis. É o que tem pra hoje, galera. É o que tem pra hoje. É isso. Quem rolou o teste foi o Artorias, né? Foi. Isso. Artorias, depois de analisar, olhar, tentar entender
ver o livro, pegar, olhar pras criaturas, continuar sentindo que elas estão rodeando vocês. E assim, é nítido que elas não estão fisicamente ali, tá? Elas estão em outro plano, mas vocês conseguem sentir elas ali. Outro plano não, é outra... É como se os planos, o plano que vocês estão e o plano delas se entrecortasse, se fosse... tivesse alguma... fosse perpendicular, sabe? Em algum ponto eles se cruzam, e é nesse ponto que vocês conseguem se sentir observados. Vocês olham o livro, olham as criaturas, olham o que tem ele desenhado ali no chão, vocês trocam informações, o Christ baseado no que na iluminação que Tenebra e o Sol deram pra ele, Atlas pelo que ele já ouviu falar da guerra, Sedna baseado no que ela sabe da magia, da origem da magia, daquilo que ela vê daquelas criaturas, do formato daquelas criaturas. A Helena te ajudando com o quê? Com nada, eu tirei 1. Então a Helena atrapalhou. E vocês chegam a algumas informações. Que os 3 são irmãos, as 3 entidades. Por isso elas são meio que uma só. Mas vocês não identificam criatura. O A 12. ND é maior do que A 15. ND É, é o maior 12. de 15. Uma pergunta que eu falei agora há pouco isso. A ND das 3 juntas é maior do que das três separadas, corretamente? Sim. Porque eu tinha dito alguns minutos atrás que eu estava focando especificamente em identificar o Justíssimo, condenador. eu estou falando de uma. Em off aqui, tá? Em off, tá? Em off. Ó, o palpite do Christian. Se não tá certo, é o próximo, porque CND de 1 é mais do que 15, irmão. O Mortis vê vocês falando aquilo e ele diz: agora vocês entenderam por que eu fui pra superfície tentar procurar ajuda? Porra, eu acho que tu achou que a gente era ajuda capacitada. Vocês não, ele. Ele aponta, muito, meu filho. ele aponta pro Clemente. Ele aponta pro Clemente. Vocês não, ele. Ô, Clemente, então se vira aí, Clemente cara. é level 15, é verdade. O Clemente e a Alissa são level 15. Clemente é level Bom, 15? Eu viro pro Clemente, então. Toma aí essa Então. pica. Agora é sua. O Clemente olha assim, olha pra um lado, olha pro outro, tipo... Sabe o John Travolta, tipo... O quê? Hã? Hein? Eu falei assim, o Morse apontou pra você, não sou eu. Então, sim, você tem uma coisa pra falar, fala. Eu, infelizmente, não tenho a menor noção de como enfrentar essas criaturas. Tu vê que ele pega a espada dele, ele chacoalha assim, no ar, assim, tipo, tenta se cortar alguma coisa e... Não. Pra vocês, Mortis, parece que falta alguma coisa. Ô, Morse, você Não, bateu a cabeça, meu colega. Não apenas poder. Você é mais lento do que eu imaginei que fosse, hein? Tá, realmente não dá pra fazer voz de anão. Você é mais lento do que eu imaginei que fosse. É só... A gente tem que descobrir alguma forma de enfrentar esses bichos antes de fato enfrentar esses bichos. Eu não sei como é que a gente chega lá. A gente tem a essência do tempo, dá pra voltar antes deles serem tão poderosos. Então, lembra que eu comentei que a minha maior esperança de resolver isso aqui era a vidência? O que nós sabemos que a vidência faz? E ele questiona vocês. Vida, Egi- coisas. Hã? La vida as coisas. A vidência? Vida. A Meu vidência, Ô, mestre. o livro, o que o livro faz? O Dogon não pegou. O livro mantém um registro de quem está vivo, quem está morto, em específico pessoas especiais. Agora, qual o critério me foge um pouco. Não, vocês estão esquecendo o que Ai, gente, mas isso- o Elissar falou pra vocês. Quando vocês saíram, quando vocês perderam o livro, ele contou pra vocês quando ele acordou, né? Ele contou pra vocês o que o livro fazia. Que o livro dava o poder de alterar o passado e de saber o futuro. Por isso que vocês precisam da essência do tempo, da essência da esperança, da essência do arrependimento e eu tenho mais uma essência que eu não lembro de cabeça. São 4 essências no total. A gente precisa do livro pra
alterar o passado pra eles nunca terem sido libertos. É essa a esperança do Mortis. É pra isso que ele quer. Que ele, foi o mais próximo que ele chegou de resolver esse problema. Com a Ah, essência Eu mas vou comum. arrancar a se esperança dele se e pegar a a gente essência. Quê? Tá, Eu vou mas se a arrancar gente a voltasse esperança no, dele e pegar a essência. É. se a gente voltasse no tempo e desencadeasse um mal muito maior do que temos aqui. Mortes. Tá, primeiramente, como e por quê? Mortes. Tá, eu me perdi. Calma aí. Antes Leandro, eu vou resolver dos dois primeiro. Não entendi, Helena. A gente supostamente voltasse no tempo antes de toda essa porcaria acontecer. Tá. E se a gente acabasse desencadeando um mal muito maior do que o que temos aqui? Lembra que a Isso. evidência dá o poder de mudar o passado e saber o futuro? Ah, então tá bom. O que tu tinha falado, Vinícius? Não, eu só não tinha entendido errado o que ela falou. Eu falei, como e por que já voltar no tempo pra apertar algo pior e por que a gente faria isso? Tá, Leandro, o que tu ia falar? Não vou falar, não. Tá. Não? Tá. Eu. Somos clérigos, Mortis e eu, não é isso? Sim, Somos religiosos, não é isso? sim. E imagino que tenha um livro principal da religião, assim como tem a Bíblia. É o conto da noite. Vamos dizer que sim. Não sei como é que Sim. funciona isso no lore, mas vamos dizer que sim. Sim. Vamos dizer que sim. Tem um livro principal, né? De estudo. Eu viro pro Mortis e falo, tipo, um livro, um capítulo, um versículo aleatório. Você poderia, por favor, recitar? Ele prontamente recita o versículo que tu mencionou. É como se ele soubesse realmente o mesmo livro que tu. Ele leu o mesmo livro que tu. Mas ele fala. Vê se você alcança a minha ideia. Tá. Ele fala como quem decorou isso, ou ele fala como quem de fato crê no que tá falando. Sabe? Tem uma Aham, diferença. Né? Aham. Não, rola uma intuição oculta. Vou usar isso pela primeira vez. Intuição, puta merda. É. Intuição, que bosta. Não é ruim, né? Só não sou treinado. Oculto, né? Isso. Ai. Cara, tu percebe que ele fala com toda a fé do mundo. Ele erra uma palavra ou outra. Mas assim, pode ser versão que ele leu foi diferente, sim. mas tu vê que ele teve fé no que ele falou. Pra ti, Que merda. Teste oculto, que merda. é inquestionável a fé dele nesse momento pra ti, tá? Ok. Beleza. Ah, agora tá. Now you know how I feel. É isso aí. E aí? Só um palpite no escuro, um tiro no escuro. Tá. Eu gosto da cara do Vinícius que o Vinícius está fazendo. Pensou. Pois é, Leandro, exato. O problema é que eu não me aguento, tá? Eu vou ter que te contar o quanto tu tirou. Ah, Tu rolou 30. caraca. Porra! Tu rolou um 18, mais 12. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Caraca, mas 12 tu não tinha treinado? É isso aí. Não, o bicho tem mais 7 de sabedoria. Mano, o que eu tô fazendo de errado? Não tá Não tá combando. combando, é. Tu tá fazendo. Mas olha só, Tu tá fazendo. a primeira ficha que eu fiz do Christian não era combada. Não era. Aí eu chorei, enchi o saco do mestre pra poder fazer uma ficha combada. Aí eu fiz. Ai, que incrível a gente tirar 9 e sair um 25. Né? Aí, tá vendo? Tá vendo? É isso? Eu ainda vou fazer o áudio, botar aqui pra cá. Combo! Aí bota um boss imune a crítico, imune a tudo. Combo Breaker. Né? Combo Porra, Breaker. Pra Ô, pra Douglas. isso de tormenta. Ô, Douglas, Fala. eu não sei como faria isso,
É assim, a gente veio aqui pra Torrerim, assim, não amando, mas procurando algo relacionado ao Calhadranok, que foi o nosso próximo encontro seria. Eu tô assumindo que Calhadranok, né? Tá assumindo assim. Seria aqui em Torrerim, correto? Aham. Somando assim a visão do Artorias e uma. Qual seria um perícia para tentar perceber se tem, além desses três, tem mais alguém observando a gente? Poderia ser misticismo, poderia ser percepção, mas eu vou considerar que vocês, pelos testes que vocês já fizeram, vocês já sabem isso. E não tem. Não tem. Tu consegue sentir no máximo um certo incômodo porque tu tá num templo de um deus que tu tem tua certa rixa com os deuses. Então, Sim. no máximo é esse desconforto, mas não de outra Eu acho, que forma. eu acho que nesse ponto eles estão ficando mais puto com o Artorias do que com outra coisa. Bom, vocês concluem aquilo do quão poderosas são essas criaturas. O Mortis pega um ou dois daqueles livros dos tomos ali que ele usou pra fazer o ritual, entrega pro Christ, meio que bota, tipo, sabe que a pessoa bate com o livro fechado no peito, tipo, segura aí. Aí ele pega outro livro, bota na mochila dele e diz: só estamos perdendo tempo aqui. Vamos resolver o problema o problema que os outros dois deram pra vocês. E outro dia nós tentamos encontrar uma solução pra isso. Eu já estou 2 anos perdido mesmo. Bom, agora que todos nós estamos no mesmo passo, com as mesmas informações, as cartas estão na mesa, talvez agora, com mais pessoas pensando no assunto, possamos pelo menos achar uma pista de como resolver isso. O Douglas, eu consigo ver mais ou menos onde que eles estão, né? Essas criaturas elas não estão paradas, estão circulando, né? Sim. O Arthur, ele vai ter mais ou menos o meio do círculo. Ok. Vocês estão observando a gente, eu tenho quase certeza que vocês conseguem nos ouvir, não é? O que vocês realmente, o que vocês querem aqui? Não é só alma que vocês querem, ou vão ficar pensando ignorando a gente? Nem o Bardaf. É isso que tu escuta. Nada. Não tem. Qual foi? É forte demais, não quer nem falar com alguém? Quinta série. Ele não te responde. Tu não tem certeza se eles estão te escutando ou não. Ou eles estão te escutando e estão te respondendo, só que tu não tá escutando eles. Tu não sabe. Sabe quando a comunicação tá falha, tu não sabe qual o ponto da comunicação que tá falha? Eu coloco. Tu coloca? Eu coloco. Eu coloco. Eu acho que a Helena tem que colocar o cabo de rede pra sessão que vem, porque tá foda isso aí. Eu vou pra Valência na quinta-feira. Sexta-feira eu ajudo ela. Dá teu jeito lá. Faz passa a borrachinha na memória lá. Tem que passar o cabo Dá mesmo. pra ouvir. A borrachinha na memória. Vai, Que Helena. pariu! Vai, Helena, tenta de novo. Ah, você lembra que eles enxergam a gente bem devagar, que eles se mexem devagar? Sim, isso aí você espera que eu fale devagar pra ver se eles entendem, né? Isso vai ajudar. Você me vê aquela cena da Dory falando baleia. Eu pensei exatamente na mesma coisa. Foi o que eu pensei quando eu sugeri. Crianças, se vocês não vão fazer mais nenhuma ação, a gente encerra por aqui hoje, tá? Não, eu não tentei, eu preciso pensar nisso aí. Agora tem que meditar sobre isso aí. Vou dar um spoiler. O que vocês tinham pra fazer aqui hoje, vocês já fizeram. Então é isso. Obter as Glória informações. a Deus, aleluia. Agora o Mord diz, ó, já viram a merda que eu estou? Vambora, vamos resolver isso aí de outro jeito. E aí vocês têm 2 opções. Eu tô falando agora, tá? Talvez vocês pensem em outras e tá valendo. Ou vocês encontram uma forma de enfrentar essas criaturas, ou vocês
seguem na missão de resolver a vidência, de reencontrar o livro, de aprender a usar o livro, e de fato E Deus vocês sabe quando voltam. voltar aí, né? De fato vocês voltam no tempo e desfazem o que o Mortis fez aqui. Viajar, tudo que envolve eu tenho viajar uma no pergunta. tempo e mudar o passado Ó, dá um caô a gente tremendo. acabou de receber uma raid. Taverna Tá Online. doido. Sejam muito bem-vindos. Infelizmente a gente tá terminando aqui agora. Mas nem por isso vocês vão deixar de aproveitar, porque a gente tem nosso YouTube lá com vários vídeos. Esse vídeo daqui a pouquinho tá lá. Se quiserem dar uma olhada no projeto que a gente tá fazendo aqui, ó. Isso aqui que a gente tá usando, ó, esse é um VTT. Esse VTT aqui é o próprio Hub RPG, o nome do canal. É um VTT brasileiro. Se a gente tem os melhores RPGs do mundo, a gente pode ter o melhor VTT do mundo também. É um pouco de arrogância, talvez, mas a gente tem que chegar em algum lugar, né? Se eu não valorizar o que eu faço, quem vai valorizar? Foi desenvolvido por mim, então dê uma olhada lá, hubrpg.com. Se quiserem ver melhor o projeto, o que é, ele é totalmente gratuito e sempre vai ser. E se quiserem dar uma olhada melhor sobre o que é isso, é apoia.se/hubrpg. E lá também tem o que a gente apoia, o que a gente tá fazendo. Se não puderem ajudar a divulgar também, cria conta lá no Hub, também ajuda bastante, tá? Já me atropelei, Leandro, já fiz o jabá, porque... Tá certo, certíssimo. Chegou 14 pessoas, tinha como... Crianças. Sessão que vem a gente já parte pra segunda, pra aquela outra aventura, pra parte dos clérigos, dos outros anões que pediram ajuda pra vocês com os Fintroll. E por hoje é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? E... Piadas, por favor. Já, sim, direto? Já teve jabá. Mas enrola, deixa eu abrir meu arquivo de piadas aqui, calma aí. Ah, tá. Então, a maior piada dessa mesa é a Helena que tá com o microfone mutado. Eu ia muito fazer essa piada com você, mas eu fiquei com pena. Isso que dá. Tá, Pois olha só, né? já sei. Perdeu a piada. Já sei, vamos lá, olha só. Olha essa aqui. Por que a máfia japonesa nunca é presa? A italiana já foi presa, a brasileira... Não, a brasileira também não é presa. Mas a máfia japonesa nunca é presa. Por quê? Ela se recusa. Porque ela que acusa. E acusa, Bateu perto. Porque Yakuza não condena. Ai, meu amigo. E é assim que a gente encerra a live por aqui. Abraços! Abraço.